Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, pelo menos a data em que nós estamos gravando. Não sei se é a data em que você vai nos ver, mas acaba de acontecer o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Foi no domingo, dia 15. Eu e o Paulo Galo estamos aqui para fazer um comentário que vai tentar linkar os resultados eleitorais, as perspectivas que surgiram, com o estado geral da economia brasileira. Afinal de contas, economia e política andam juntas, não devem ser separadas na análise de ninguém, como costumam fazer os nossos amigos economistas lá do lado de lá, que gostam de falar de índices de mercado e outras coisas, como se nada tivesse a ver com a política, né? O comando do governo e as forças políticas e sociais que existem no país. Paulo, o que aconteceu com a eleição aí e qual é a interface que isso pode ter em relação à economia, não só dos municípios, mas à economia do país? Obrigado, palavra sua. Oi, Fausto, prazer falar com você, com todo mundo. Primeiro, o registro é que foi uma grande derrota para o Bolsonaro e para o governo, né? Eu acho que é uma sinalização de que aquela onda bolsonarista meio que já virou, né, já ficou bem claro pelos resultados, né, dos candidatos apoiados pelo Bolsonaro, pelo governo, que tiveram um desempenho pífio, né? Aliás, mais fraco até do que eu imaginava. Isso é um pouco reflexo da fraqueza da economia. A economia vai muito mal e as pessoas têm essa percepção de que a vida delas não melhora. E ao mesmo tempo, os dois grandes perdedores na minha cabeça dessa eleição foram o PT e o Bolsonaro, né? Se a gente olhar o número de municípios que o PT levou, foi mínima, assim, mínima de, sei lá, para não dizer que foi mínima histórica. E é curioso, porque o Bolsonaro ele meio que surgiu como um voto de revolta contra o PT. Acho que o grande eleitor do Bolsonaro foi a revolta contra o PT. E me parece que essa sensação e essa revolta contra o PT está passando, assim como a própria relevância do PT também está passando. Então a gente começa a ver um mundo novo aí em termos de volta da política, porque o que aconteceu na última eleição foi muito ruim, a meu ver, porque aquela coisa a negação da política trouxe algo muito pior do que a política, né? Que foram caras aventureiros, caras desconectados com projetos de governo, de país, então acabou tendo um resultado pior do que imaginado. E só para concluir, antes de te devolver a palavra, o PT começou a perder ali no governo Dilma nas manifestações de 2013, em que o nosso modelo de crescimento começou a se esgotar, aquela forte expansão econômica e de crédito começou a fazer água, que, a meu ver, já deu início às manifestações de 2013, e depois de 2014 e 2015 a economia implodiu, muito por conta, inclusive, do movimento que se fez de Lava Jato, de impeachment, não só graças a erros de política que a Dilma cometeu, sem dúvida, mas também graças à sabotagem, e essa implosão econômica foi devastadora para as pessoas, para as empresas, para a vida de todo mundo, e acabou vindo depois um voto de revolta na eleição com a vitória do Bolsonaro. Só que todo mundo viu que a coisa não é tão simples assim, né, Fausto? Não é tão simples quanto é só tirar o PT que tudo resolve, né? E eu falo isso não é para defender o PT, eu falo isso tentando fazer uma análise mais crítica da realidade, né? Todo mundo percebeu que a situação só piora, na verdade. Então, é aquilo que a gente falava agora há pouco. Conforme a situação econômica não melhora, as pessoas tendem a ficar trocando de candidatos, trocando de partidos para ver se se em algum momento a coisa anda, né, Fausto? Mas queria ouvir a sua leitura aí também do que aconteceu. É curiosa essa sua forma de analisar. Realmente existe esse movimento de troca do candidato por um outro candidato na tentativa de fazer algum reflexo de melhoria concreta na vida ali vivida, no dia a dia, do emprego, do trabalho, das relações sociais no município, na base social. Me lembrou muito o que você falou, o que a gente conversou na semana passada a respeito da eleição dos Estados Unidos, quando, na realidade, um longo processo de desindustrialização do norte dos Estados Unidos e empobrecimento da sociedade como um todo veio a trazer a sociedade americana a um nível de radicalização política muito forte, que elege o Trump como antissistema, como em geral se classifica, que é um similar do que acontece aqui com o Bolsonaro, e logo em seguida ele perde, consegue um feito, que é não se reeleger estando, né, no governo, como nos Estados Unidos, em geral, isso nunca acontece. E é isso, quer dizer, o povo americano parece que está trocando de candidatos na busca por uma melhoria de um problema que não será um candidato que conseguirá melhorar, e aqui talvez agora estejamos passando por esse problema, a sinalização talvez vá nessa direção. E a conclusão do meu comentário seria muito simples, olha, o que o Brasil precisa desesperadamente é de um novo projeto de país, ele precisa fazer um acordo nacional que priorize o seu próprio desenvolvimento, porque da maneira como a política está andando, não me dá clareza de que nós
vamos conseguir, através apenas de novos nomes ou novas forças políticas, a solução para um problema estrutural que é muito maior. Então, acho que já passou da hora de o Brasil discutir que tipo de projeto de futuro quer para si, né, para onde quer ir, em quanto tempo, com que qualidade, e chegar lá através do seu próprio esforço, né? E isso realmente anda muito ausente da discussão política no país. Não sei se você acha que essa analogia aí faz sentido. O que você pensa? Não, perfeito. Eu não tinha me dado conta, mas é isso mesmo. A desindustrialização brasileira também provocou uma grande polarização no Brasil. A diferença é que os Estados Unidos têm uma renda per capita de $50 mil e lá eles estão brigando a partir de um nível de $50 mil. No Brasil, essa polarização se deu com um país ainda muito pobre e muito desigual. A gente teve uma desindustrialização com $10 mil, é o que os economistas chamam de desindustrialização prematura. Isso não é de agora, isso é um processo que vem de verdade desde os 90, com alguma janela ali na era Lula de 2003 a 2007, 2008, de um suspiro de aumento de produção industrial, mas tirando essa janela, a gente viu um grande processo de empobrecimento estrutural do Brasil, né? E não tinha me caído a ficha que muito talvez dessas reviravoltas e da polarização política que a gente tem vivido no Brasil também se deve a esse empobrecimento generalizado, naquela frase famosa lá do meu avô, de que em casa que falta o pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? Então acho que essas eleições me surpreenderam, porque eu não imaginava que a onda bolsonarista fosse morrer tão cedo, né? Porque ela, na verdade, mostrou um fôlego muito curto, né? Você pegar os grandes nomes deles, que eles, enfim, tinham grandes apostas, aí com votos, com um resultado ridículo, pífio, né? Mas, enfim, é isso, Fausto. Mas eu acho que, bem legal. Não tinha pensado por essa ótica aí que você falou. É isso aí, quer dizer, no final das contas, o problema estrutural brasileiro é tão grande, é tão histórico, que sempre haverá uma lanterna gritando, né? Precisamos de um projeto de país, precisamos de um projeto de país. É um alto-falante que grita isso no ouvido de todos. Acontece que os políticos nem sempre têm a disposição de ouvir, porque isso realmente dá muito trabalho. Isso precisa de um grande acordo, precisa de uma direção política muito forte, e aí, já que estamos falando de eleição, precisa de um pouco mais de calma e tranquilidade nas forças políticas para negociá-lo, né? O projeto de país é uma concertação de interesses muito ampla, muito grande, e as forças políticas, infelizmente, estão conversando muito pouco. Mas seria isso aí. Paulo, obrigado mais uma vez pela entrevista aí. Pessoal, aí fugimos um pouco do nosso assunto de economia, porém não, porque a economia e a política andam juntas sempre. Num país cheio de problemas estruturais e uma desigualdade tremenda, e a apropriação dos recursos produzidos tão desigual como ela é óbvio que a política precisará intervir na economia para a correção desses rumos. Muito obrigado, até uma próxima. Se inscreva na Revolução Industrial Brasileira e no canal do professor Paulo Gala. Pessoal, abraço.